Fala galera, aqui é o Paulo Aragão do Criptofácil e no vídeo de hoje a gente vai debater sobre como o corte da taxa de juros da Selic pode influenciar ou não o mercado de criptoativos de uma forma geral. Naturalmente, Selic é a taxa de juros brasileira, mas o Fed, que é o Banco Central Americano, também efetuou um corte, na taxa de juros dele. Então se liga aí depois da vinheta que a gente vai começar esse nosso debate. Então antes de começar mais um vídeo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like se você gostar do vídeo. Se você não gostar do vídeo, deixa o seu dislike também, não tem nenhum problema. Deixa seu comentário aqui abaixo. Se você também ainda não está com o sininho ativado, ative o sininho, que é muito importante pra gente. E assim você vai receber notificação em cima de qualquer vídeo ou de qualquer trabalho que a gente subir aqui no nosso canal. A gente tem feito programas semanais falando sobre as notícias, o Cripto Responde, e fora as análises técnicas, que são pelo menos 3 vezes na semana. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar ligado do que está acontecendo aqui no Criptofácil. E o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo muito mais abrindo um debate, puxando um debate do que qualquer coisa. A gente publicou isso no Criptofácil, a gente fez uma análise dessa, a gente publicou isso no Criptofácil. O que aconteceu na última semana, mais especificamente no dia 18 de setembro? O Banco Central brasileiro cortou a taxa de juros da Selic, cortou 0,5% e ela caiu para 5,5%. É a menor taxa da história do Brasil. E, paralelo a isso, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, também efetuou um corte da taxa de juros dele na casa de 0,25%. Lá eles têm algumas distinções, então a taxa depende da banda em que você se enquadra, mas agora está entre 1,75% e 2%, teve um corte de 0,25%. E qual é o impacto desse corte da taxa de juros na economia? Naturalmente, esse corte ele sugere realmente uma retomada no processo de recuperação econômica. Tem até o Fernando Yuris falou isso no Twitter dele, vou até ler aqui para vocês o que ele falou lá, porque é muito interessante e eu concordo integralmente. No mercado genuíno, juros baixos sinalizam abundância de poupança, o que possibilita o investimento. Juros altos, baixa poupança. No mercado intervindo com bancos centrais, juros distorcem esses sinais, fazendo com que indivíduos e empresas atuem como se houvesse mais ou menos poupança. E eu concordo integralmente com ele, porque quando os juros está muito baixo, o que acontece? As pessoas elas começam a querer fugir desse tipo de investimento, elas começam a fugir de poupança, por exemplo, de tesouros de dívida que são baseados nessa taxa de juros nacional. Então, cada vez que acontece uma baixa da taxa de juros, naturalmente acontece uma fuga desse capital, desse tipo de investimento, para outros tipos de investimento que oferecem um rendimento maior. Então, a gente tem visto, inclusive, um crescimento do número de brasileiros que investem na Bolsa de Valores, por exemplo. A gente colocou esse gráfico lá na nossa matéria, na análise mais completa que a gente fez no Criptofácil. E a gente também conseguiu perceber um aumento, por exemplo, na procura pelo termo Bitcoin. Então a gente consegue relacionar isso até com a procura em cima de um investimento com a maior taxa de juros. Então, se está tendo uma maior procura por investimentos que possuem uma maior taxa de juros, digamos assim, ou que oferecem um percentual maior por ganho, é natural que aconteça um aumento crescente na procura pelos criptoativos de uma forma geral, assim como por outros investimentos que oferecem mais do que a taxa de juros da Selic, no caso do brasileiro, e a taxa de juros do Fed, no caso americano. Então, o objetivo em si do corte da taxa de juros é muito claro, é estimular a economia. É um dinheiro mais barato, digamos assim, porque a taxa de juros para você pegar um empréstimo, para fazer algum tipo de investimento, ou para você fazer algo, é menor. Então o dinheiro fica mais barato. Em compensação, quem tem dinheiro vai começar a fugir de investimentos
mais tradicionais e vai procurar investimentos que oferecem uma maior rentabilidade ou que oferecem uma maior chance de ganho, né? Mas naturalmente são investimentos mais arriscados, são investimentos que oferecem um risco maior para o investidor, mas que durante esse período realmente eles acabam tendo uma procura maior. Então o objetivo maior desse vídeo de hoje é falar que a gente pode estar vendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos um cenário positivo para as criptomoedas. Aqui o mercado brasileiro está ainda sem muito saber o que vai acontecer, o mercado cripto brasileiro, né, desde a instrução normativa que veio e a gente já consegue perceber os efeitos dela. O volume de Bitcoin transacionado em 24 horas em todas as exchanges brasileiras desabou. Tá em média 200, 250 Bitcoins dia, enquanto a gente tinha pelo menos as top 4 com 200 Bitcoins a final de 2018, por exemplo. Então isso pode ser um fator positivo para o mercado de criptomoedas ainda esse ano. O corte da taxa da Selic, que foi um corte grande, foi um corte de 0,5%, né, para a menor taxa agora da história do Brasil, que está 5,5%, reforço, é a menor da história. Então isso pode acabar fazendo com que muitas pessoas acabem buscando outros tipos de investimento com uma maior possibilidade de ganho e acabem chegando nos criptoativos, no Bitcoin, por exemplo, né, como sendo o principal criptomoeda, o principal criptoativo do mercado. Então, apesar da gente ainda estar um pouco pessimista em relação ao criptomercado brasileiro por causa da instrução normativa, a gente pode sim ter boas notícias com um corte da Selic que pode fazer com que cada vez mais pessoas venham a procurar outros tipos de investimento e acabem chegando no Bitcoin. E o nosso papel aqui é justamente educar essas pessoas, e você que está vendo esse vídeo muito provavelmente já sabe disso, então eu peço a sua ajuda. O nosso papel é educar pessoas novas desse mercado, é evitar realmente que golpes se proliferem no nosso mercado cripto. Grande parte dessa regulação pesada que está vindo em cima do mercado é por causa de golpes que aconteceram. Muitas pessoas usam o nome dos criptoativos para fazerem pirâmides financeiras, Ponzis, como por exemplo uma empresa que promete investimento em Bitcoin e passou até no Datena da vida, que é um apresentador que combate a criminalidade, né, por exemplo. Então, parte do nosso dever, e aí eu estou incluindo você que está vendo esse vídeo do Criptofácil, é educar as pessoas, porque no momento da baixa de juros, mais pessoas procuram, mais pessoas chegam a esse mercado, e aqui a gente tem que estar para educar sobre o que é possível e sobre o que não é possível. É muito importante saber o que é possível e o que não é possível. Então, deixe sua opinião aqui no comentário desse vídeo, se você acha que a queda da Selic vai incentivar com que mais pessoas entrem no criptomercado, se você acha que é positivo, ou que se você acha que isso vai degringolar a economia brasileira e acha que por mais que mais pessoas entrem no criptomercado, não vai ser positivo para o Brasil de uma forma geral. Então, não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo do vídeo e até a próxima.